Boa tarde, minha gente. Resolvi fazer essa live aqui, aleatória, com algo que eu fico, assim, extasiado quando eu vejo algumas coisas e vou ouvindo. E assim, ó, eu quero falar sobre milagres e coisas mirabolantes. A diferença entre milagre e coisas mirabolantes. Coisas mirabolantes Jesus nunca fez. Preste bem atenção nisso daqui. Coisas mirabolantes Jesus nunca fez. Jesus sempre fez milagres. E qual é o maior problema da igreja nas últimas décadas, né? E qual o problema da política também nas últimas décadas? E eu quero dar aqui a minha opinião em relação a isso daqui. O maior problema da igreja nas últimas décadas foi acreditar em homens e não em Deus. Acreditar em coisas mirabolantes e não naquilo que é o poder de Deus. Então preste bem atenção no que eu vou te ensinar aqui. Nós vimos aí nas últimas décadas pessoas fazendo de tudo para que as pessoas acreditassem em Deus. Desde corredor do Sal Grosso, passe no corredor da Quibongida, da Arruda Abençoada, do paninho, da toalhinha ungida e por aí vai. E nós nunca vimos pessoas tão débeis na fé em Deus, porque acreditavam em algo e não no Criador. Então isso daqui é muito sério. Lá na época de Moisés, Deus mandou criar um altar, uma serpente, chamava-se Neustã, tá? E desde aquela época lá, Deus fez aquilo para que as pessoas tivessem uma referência. Só que as pessoas pararam de buscar a Deus e começaram a idolatrar aquilo ali. E Deus mandou destruir tudo. Então preste bem atenção que eu vou te ensinar aqui. Esse é o problema da igreja. A igreja quis humanizar Deus, porque na política todo poder emana do povo, concorda? Mas na igreja não. Todo poder emana de Deus. Então qual que é a diferença? As pessoas quiseram humanizar Deus e dar poder, né, soberania para as pessoas, tanto como muitas vezes profetas, que na verdade não são, muitas vezes, pessoas que se intitulam aí deuses na terra, e isso também serve para a política. E o que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria das pessoas, estou chegando aqui no local, o que a maioria das pessoas fazem? Deixa eu parar aqui e vou continuar conversando com vocês. O que a maioria das pessoas fazem, né? Elas começaram a fazer o quê? Vamos lá. Começaram a acreditar em todos os aparatos religiosos e não acreditaram em Deus. Muitas outras pessoas tiveram a sua fé firmada em Deus. Quem caminha conosco, nós sempre ensinamos isso. Independente de igreja, nós sempre ensinamos. Busque a Deus, é Deus. Você tem que ter as suas obrigações como cristão. Já parei aqui, vou até tirar o sim. Você tem que ter as suas obrigações como cristão. Tá entendendo isso daqui? Agora, tem gente que acredita em coisa mirabolante. Por quê? Porque não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não dá um dízimo, não dá uma oferta. A pessoa não serve a Deus. Aí quando ela precisa de Deus, ela quer fazer algo mirabolante para que Deus sirva a ela. Então note isso aqui, ó, é uma exortação. Deus não é o teu garçom. Deus não é o teu garçom. E como eu falava antes, as pessoas quiseram humanizar Deus. Então elas são donas, querem ser donas da igreja. Nós nunca fomos donos da igreja. Nós nunca fomos donos de algo religioso. Nós só estamos aqui para servir o próprio Filho de Deus, Jesus. Todo poder estava sobre ele, todo poderio estava sobre ele. E o que ele falou? Quem que é o maior do reino dos céus? Quem que é o maior? É aquele que está sentado numa mesa ou aquele que está servindo a mesa? Ele falou, o maior é o que está sentado na mesa. Mas eu não sou aquele que estou sentado na mesa, eu sou aquele que serve. Então preste bem atenção aqui. Hoje, em nome de Jesus, pare de acreditar em coisas mirabolantes. Gente, faz 20 e poucos anos que eu faço o que eu faço. Em toda a minha vida eu vi pessoas não fazendo nada para Deus. E nos momentos mais difíceis, querendo fazer coisas mirabolantes, se desdobrando, para que de alguma forma Deus atendesse elas. Então eu estou fazendo essa live, eu sei que muitas pessoas não vão entrar aqui agora, mas eu vai deixar gravado aqui, porque tem gente que precisa ouvir esse conteúdo. E o que as pessoas sempre, desde lá dos primórdios, elas sempre procuraram acreditar não no Criador, não em Deus,
mas nas coisas mirabolantes que elas inventavam. E assim, chega um político e fala assim, olha, eu vou fazer isso, nós vamos fazer isso, dessa forma, com esse resultado, vai dar certo, tá dando certo, e assim. Aí vem um outro que promete um mundaréu de coisa. Em quem as pessoas acreditam? Naqueles que prometem várias coisas. E o que acontece? Esse é o problema. Esse se tornou o problema. As pessoas têm endeusado pessoas e têm humanizado Deus. Então pare com isso. Pare com isso daqui. Nós precisamos entender, quando você confiar no poder de Deus e servir a Deus com o que você tem, com o que você é, com o que você faz, Deus sempre vai te honrar. Deus sempre vai te abençoar. Tá? Agora, algo que a gente precisa entender. Eu vejo muita gente indo para uma igreja, indo para um encontro e acreditando não no Senhor. Porque se essas pessoas acreditassem no Senhor, elas acreditariam naquilo que está escrito em Mateus 6. Você sabe o que está escrito em Mateus 6? Vai lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto para o teu pai. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora, o que as pessoas precisam? O que elas precisam para acreditar? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui. Mas eles vão lá e catam uma toalhinha. E falam assim, olha, essa toalhinha aqui, ela custa X. E se você colocar ela lá no seu travesseiro, você vai ser abençoado. Aí as pessoas acreditam. Agora veja bem, a salvação, ela é individual e é por meio da graça. Favor imerecido. Ninguém merece salvação. Mas Jesus veio para que nós pudéssemos ter salvação. Então essa live de hoje aqui, eu quero alertar você. Alertar. Para que você seja mais consciente nas suas escolhas. Tá? A igreja, o poder da igreja, o poder que está dentro da igreja não emana do povo, emana de Deus. Quando você for escolher um político, muitas vezes eu vejo as pessoas falando isso também. Ah, o fulano, o Beltrano errado. As pessoas colocaram eles lá. As pessoas colocaram essas pessoas lá. Por quê? Porque acreditaram naquilo que sempre acreditaram a vida inteira. Em coisas balelas, em coisas que não fazem sentido. Então, se você quer ser cristão, o que é a palavra cristão? É diferente de crente. A palavra crente é quem crê em Deus. Até o capeta é crente. Agora, cristão é imagem e semelhança. Nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. Lá em Gênesis, a Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ser cristão é imagem e semelhança de Cristo. Então eu quero hoje trazer essa palavra no seu coração. Pare de acreditar em tudo que você vê à sua volta. Pare de acreditar. Eu dei um puxão aqui na política, mas a maior palavra aqui é para a igreja. Por quê? Porque nós precisamos entender isso daqui. Nós precisamos entender que é Deus que age na vida do cristão. Agora eu te faço uma pergunta. O que você tem feito para ele? De que forma você tem servido a ele? Aí eu vejo pessoas, como eu falei agora há pouco, não servem a Deus. Não servem a Deus. Servir a Deus. Para que Deus te chamou? Para que Ele te colocou nessa terra? Foi a palavra que nós ministramos lá no hotel. Lá no hotel, em dezembro. Para que Deus te colocou nessa terra? E aí, eu vejo uma galera, uma gama de gente que não faz nada para Deus. Não faz nada. E aí, quando precisa do socorro de Deus, aí começa a procurar coisas aleatórias. Ó, preste bem atenção aqui. Entenda isso de uma vez por todas. É a sua fé em Deus. É a sua fé. O que você faz para ele, tá? Não é um amuleto, não é uma toalhinha ungida, não é um sal grosso, nada disso. É você e a sua comunhão com o Espírito de Deus. Amém por isso? Precisava trazer essa palavra ao seu coração, alertar o seu coração. Por quê? Tem muita gente com a vida amarrada, destruída. Gente que começa a servir a Deus, vai indo. Aí a vida dela começa a melhorar. A vida dela começa a progredir. A vida dela começa a dar um upgrade. A vida dela começa a prosperar. Começa a melhorar a saúde, relacionamento, começa a melhorar tudo. E o que acontece daqui a pouco? Ela começa a acreditar lá na Neustan. Lá no ídolo que a vida inteira ela criou dentro da cabeça. Entende isso? E a vida dela começa a definhar. Ei, preste bem atenção. Preste bem atenção. Isso daqui é tão sério que eu estou falando, que as pessoas no nosso país, quando você vê um empresário que batalhou, sabe, ele batalhou a vida inteira, e a pessoa se tornou lá, sei lá, multimilionário. Qual que é a crença que as pessoas têm? Ah, tá desse jeito porque roubou. Gente, preste bem atenção aqui. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Isso aqui é sério, gente.
Nós temos que parar com essas crenças limitantes, parar com essas coisas que só travam a sua vida. Então pare com isso, pare com isso. Comece a acreditar na palavra. Quando você ver uma pessoa bem-sucedida, torça pelo sucesso dela. Queira ter sucesso na sua vida. Pare de querer acreditar em talismã. Tem gente que acredita assim, ó, eu vou ficar rico jogando na loteria. A fezinha. Essa fé não é fé em Deus, é a fezinha. É a fé natural, não é a fé espiritual. Então Deus não espera nada natural de nós. O que Ele espera? Algo que venha espiritual. Eu já falei isso, dízimo, oferta espiritual. Quando você faz por servir mesmo, quando você faz de coração, corpo, alma, espírito, quando você vai e serve a Deus com o que você tem. Isso que eu estou falando de dízimo, oferta, poderia colocar aqui, pregar a palavra, louvar. Porque eu vi isso muito na minha vida. Gente com talento, com dom, e lá parado. Todo envergonhado, toda envergonhada. E eu não sei se eu sirvo a Deus. Hein, gente? Vamos ativar a nossa fé. Vamos ativar a nossa fé. Jesus não fez nada mirabolante. Se Ele quiser fazer milagres, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Mas se Ele também não quiser fazer, não tem nada que faça Ele fazer. Então, preste bem atenção. Quanto mais você servir a Deus, mais você andar na linha, de forma íntegra, correta, de forma honesta, e servir a Deus, você nunca, anote isso aqui, você nunca vai precisar fazer nada mirabolante. Nada. Por isso que Jesus era simples. Jesus, Ele era simples. Você sabe o que significa a palavra simples? Ausência de complicação. Então Deus vem, envia o Filho dele, falando assim, olha, todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Aí as pessoas ficam pensando assim, que treta que eu preciso arrumar, e tá muito, sei lá, mas parece que tá tão bom. Eu não me lembro qual que é essa síndrome aqui, mas quando tá tudo bom, as pessoas pensam que vai acontecer alguma coisa ruim. Pare com isso, pare com isso. Creia no Senhor Jesus, creia em Deus, creia no Senhor Jesus, a Bíblia fala, e será salvo tu e a tua casa. Espero que esse vídeo tenha trazido ao seu coração temor, e eu quero que, se você estiver assistindo esse vídeo agora, porque ele vai ficar gravado no IGTV, e provavelmente ele vai para o YouTube, mas eu quero que você entregue a sua vida para Jesus, e pare de ficar acreditando em coisa mirabolante. Acredite em milagres, mas milagres só Deus pode fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus, como diz aquele hino. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Gente, vamos acordar. Nós estamos em 2023, nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos tempos na Terra. E não é possível que em 2023 as pessoas ainda acreditem em coisas aleatórias. A vida é simples. Você vai nascer, viver, morrer. A única certeza que nós temos é que nós não vamos sair daqui vivos. Só que ninguém está preparado para isso. Por isso que a Bíblia fala em Mateus, a Bíblia fala em Timóteo, você tem o que comer, beber, se vestir. Fique feliz por isso. Fique feliz por isso. Então eu quero que você tenha a sua fé em Deus. Que você hoje comece a servir a Deus. E pare de ficar acreditando em qualquer coisa. Pare de ficar acreditando que qualquer coisa vai te salvar, vai melhorar. Não, foque no seu trabalho, foque na sua família, foque na sua saúde e tire um tempo para Deus, para você servir a Ele. Essa é a vida simples que Jesus ensinou. Tudo que Jesus veio na terra e falou foi simples e perfeito. As pessoas é que complicam tudo. Pare de acreditar em profeta, que não sei o que ora assim, que fez trocentos dias no monte. Gente, eu vou voltar a falar, 20 e poucos anos que eu sirvo. Eu vi cada pessoa que se dizia ser homem de Deus, mulher de Deus, e que os bastidores da vida eram tudo destruídos. Aí quando essa pessoa vem e bota a mão na sua cabeça, a tua vida vira um inferno. Vira um inferno a sua vida. E você fala assim, nossa, mas eu estava indo buscar. Claro, você acredita mais na pessoa do que em Deus. Eu não estou menosprezando o trabalho de ninguém, pelo contrário. Você servir a Deus é você abrir mão. Não é o quanto você faz, é o quanto você abre mão. Então, eu vou falar de mim, Daniel. Eu abri a mão de muitas coisas para fazer o que eu faço. Então preste bem atenção.
Se você está debaixo da nossa cobertura espiritual, se você está debaixo das nossas palavras, eu escuto testemunho todos os meses, de pessoas que prosperaram, de pessoas que foram abençoadas, de pessoas que mudaram a vida. Por quê? Porque aqui elas escutam servir a Deus. Vocês nunca vão ver eu falando assim, olha, tem essa toalha aqui, ela custa X reais. Quantas vezes as pessoas falaram para eu fazer isso dentro da igreja? Quantas pessoas falaram, você quer encher a igreja? Você tem que fazer isso. Eu nunca fiz. Nunca fiz. Sabe por quê? Porque eu tenho algo no meu coração. Eu vou prestar conta para Deus. E você tem que ter essa consciência. Você vai prestar conta para Deus. Não é para mim, não. Não é para o seu pai, para sua mãe. Aqui na terra você deve satisfação para as pessoas que você ama. Inclusive, se você for casado, você deve satisfação para tua esposa, para o teu esposo. Agora, aqui, só Deus conhece. A Bíblia fala, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, o seu coração. Chega, gente. Chega. Pare de acreditar. Porque além disso daí, ser algo que, no meu ponto de vista, é uma aberração, é pecado. É pecado. Quando foi que você viu Jesus idolatrando alguém? Jesus é a nossa referência. O homem perfeito, o varão perfeito. E Jesus, tudo que ele falava acontecia. Se as pessoas vinham enfermas, ele falava, vai porque a tua fé te curou. Entende isso? É a nossa fé. É a nossa fé. Abra o seu coração, aceite a verdade. Estou dizendo verdades não cruéis. Estou dizendo verdades com amor, alertando o povo de Deus. Espero que esse vídeo destrave o seu coração, destrave a sua alma, o seu espírito, que esse vídeo abra os céus, as janelas espirituais da sua vida, e que você contemple o agir de Deus a partir de hoje. E eu quero colocar um desafio aqui. Você que está com a vida amarrada, você que tudo que você faz dá errado, comece a cuidar. Primeira coisa, comece a buscar a Deus, servir a Deus. Deus, o que o Senhor me chamou? O Senhor me chamou para pregar? Vou pregar. O Senhor me chamou para louvar? Vou louvar. O Senhor me chamou para contribuir? Vou contribuir. As coisas básicas de cristão. Primeira coisa, comece a servir a Deus. Segundo, cuide da sua família, daqueles que Deus te deu, certo? Terceiro, cuide da sua vida. O que é isso? Para você ajudar alguém, primeiro você tem que estar bem, certo? Só esses 3 passos. Poderia colocar em números aqui, mas só esses 3. Faça isso por 30 dias. Você vai ver a tua vida começar a mudar e a prosperar. Agora, comece a buscar coisa aleatória. Comece a buscar coisa que não faz sentido. Você vai viver com a vida amarrada. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Se Deus permitir, se as pessoas quiserem, eu vou começar a colocar aqui pessoas que foram transformadas, abençoadas, empresas prosperando e tudo. O que essas pessoas fizeram? Simples. Honrar a Deus, serviram a Deus e amar o teu próximo. Fizeram bem, cuidaram da sua família. Essa é a fórmula. A Bíblia fala que toda prosperidade não vem do homem, vem de Deus. A pessoa pode enriquecer? Claro que pode, mérito dela. Agora, prosperidade você nunca vai encontrar a não ser em Deus. Quem falou isso daqui? Salomão, o homem mais rico que já pisou na face da terra. Tá bom? Que Deus abra sua mente. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, antes de nós encerrarmos essa live, esse vídeo, eu quero abençoar cada um que está aqui. E que essa palavra destrave, que essas pessoas parem de acreditar em promessas vazias. Que essas pessoas parem de ter uma mentalidade fantasiosa e que elas acreditem no Senhor. Porque, Pai, em toda a história da humanidade, todos os milagres que o Senhor fez, essas pessoas nunca tiveram uma mentalidade fantasiosa. Nunca buscaram algo mirabolante. Antes elas te conhecerem, talvez buscaram. Mas o Senhor sempre é um Deus de milagre. O Senhor é sempre um Deus de poder e glória. Por isso, Pai, nós confiamos no Senhor. E a partir de hoje eu oro para que você mude a sua vida, para que você dê um passo de fé, para que você pare de acreditar em coisas mirabolantes, que você comece a acreditar em Deus, o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que você acredite em Jesus, no sangue dele, que verteu na cruz do Calvário, porque isso é real. E se ele quiser fazer um milagre, ele vai fazer. Mas tem coisas que ele delegou para você fazer. E quando você fizer, ele vai te abençoar, ele vai validar isso. Que a partir de hoje, você tenha uma fé intacta em Cristo. Deus te abençoe.
e que esse vídeo possa ter falado muito, poderosamente ao seu coração. Deus te abençoe.